Olá, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Livre. O nosso desafio é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador. E hoje, o nosso programa vai debater sobre a população carcerária e a ressocialização. Fique com a gente, o programa Conexão Livre está só começando. Agradeço a sua companhia aqui na RTV Criciúma, para você que nos acompanha através do canal 19 no analógico, 19.1 no sistema digital, e para você que é cliente NET no 27527. É sempre bom lembrar que você pode acompanhar a nossa programação também pelas plataformas digitais. Para isso, basta você usar o @RTV Criciúma. Hoje nós vamos debater aqui no programa Conexão Livre os desafios do sistema carcerário aqui no sul de Santa Catarina e também o que se refere à reinserção social. Hoje nós vamos conversar com a Bárbara Santos de Souza, ela que é diretora da Penitenciária Feminina de Criciúma. Obrigado pela sua presença aqui, Bárbara. Eu que agradeço o convite, obrigada Taylor, obrigado pela disponibilidade de vocês em falarem nesse tema. Também está aqui com a gente a doutora Maria Laura Roberge, ela que é presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários na ANACRIM, Associação Nacional de Criminalistas. Seja bem-vinda ao programa Conexão Livre. Muito obrigada, Taylor, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contribuindo com esse assunto que é tão importante. E a gente, quando fala de população carcerária, a gente está falando de quase 1 milhão de pessoas que vivem nesse estado a nível nacional, né? De acordo com as últimas pesquisas e os últimos levantamentos, isso sem tirar as pessoas que estão em medidas no semiaberto e outras recomendações que a Justiça dá. Bárbara, você acredita que o nosso sistema, e agora trazendo para o recorte aqui no nosso sul de Santa Catarina, a gente tem um sistema penitenciário adequado para a nossa realidade? Olha, Taylor, o sistema penitenciário catarinense é considerado um dos melhores do nosso país, né? Aqui na região sul, mais especificamente a penitenciária feminina, né, que é o que eu posso falar com bastante propriedade, a gente tem bastante trabalho voltado para a questão ressocialização, né? Acredito que ainda a sociedade como um todo ainda falta muito para que se dê todas as possibilidades para as pessoas que estão encarceradas, mas Santa Catarina ela se destaca, né, com um bom trabalho que faz, e a gente ali na penitenciária não é diferente disso. Nós temos disponibilidade de trabalho, de estudo, e a gente faz todo um trabalho voltado para o retorno delas, para que elas retornem para a sociedade de uma forma melhor do que quando elas entraram. Doutora Maria Laura, e sobre a sua associação da qual você faz parte, quais os desafios que ela tem no que se refere ao sistema carcerário na nossa região? Então, Taylor, a associação, a ANACRIM, a gente trabalha em defesa da advocacia criminal, dos advogados e advogadas que trabalham na advocacia criminal. Especificamente a Comissão de Assuntos Penitenciários, a gente visa melhorar a qualidade de trabalho do advogado dentro das unidades, tanto das penitenciárias quanto dos presídios, porque a gente sabe que é um local, querendo ou não, é um clima mais pesado, até pela situação dos detentos e enfim. Então a gente atua nesse sentido, de defesa das prerrogativas, de tá fazendo esse intermédio com diretoria das penitenciárias, os agentes, para que o trabalho não seja tão pesado lá dentro. É mais uma proteção para o profissional da área do direito. Mais uma proteção para o profissional, isso. Quando acontece alguma situação, a gente intervém. Por exemplo, a portaria do DEAP, que gerou bastante repercussão. A gente estudou a portaria, enfim, para ver o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, o nosso trabalho é mais voltado para a defesa do advogado mesmo, dentro não só da defesa, né, mas da atuação dos advogados dentro das unidades, especificamente a comissão, mas a associação é da atuação como um todo. Interessante. Bárbara, e hoje na penitenciária feminina, hoje tem quantas detentas que estão fazendo a sua medida e cumprindo a sua pena? Hoje nós estamos com um total de 297 internas, né? A unidade tem capacidade para 286,
Nós estamos um pouquinho acima da média, porque a gente recebe apenadas do estado de Santa Catarina inteiro, né? A única penitenciária de Santa Catarina, mas tá bem dentro das possibilidades, né? A superlotação, a gente sabe que é bem acima do número. Feminina e a gente é a única penitenciária, né? Sim. A gente tem presídios, mas penitenciária é a única do estado de Santa Catarina. E o que difere uma penitenciária de um presídio? Então, em tese, é que a penitenciária é usada para presos em cumprimento de pena, certo? Ela já está condenada. Presídio não, presídio seria para preso provisório e para preso também condenado, porque geralmente as penitenciárias acabam não conseguindo absorver todos os condenados, mas a penitenciária ela é exclusivamente para presos condenados em regime fechado e também acaba absorvendo presos em regime semiaberto. Doutora Maria Laura, e sobre a implantação, né, do que poderia ser implantado dentro dos presídios e também do sistema prisional, que também auxiliaria e seria um braço auxiliador das pessoas que trabalham na área do direito, principalmente nessa área de criminalística? Então, as unidades, como a Bárbara já comentou, né, aqui no sul de Santa Catarina já são bem modelo se comparado a outras regiões, mas sempre tem alguma coisa que pode melhorar, né? Mas não é de forma geral, porque, por exemplo, os parlatórios da penitenciária não são igual aos parlatórios do presídio, então não tem como falar assim num todo, né? Mas os parlatórios, para dar mais privacidade a conversa do advogado com o cliente, em algumas situações pode ser melhorado. Questão de usar interfones, tem unidades que têm interfones, tem unidades que têm inclusive um sistema de tu digitar e a ligação do interfone não ficar caindo. São situações que facilitam o trabalho, né? Mas principalmente, que não é uma coisa a se melhorar, e sim um elogio a se fazer, o que deixa esse trabalho mais leve são os agentes, né? Que, pelo menos nas penitenciárias e presídios que eu tenho visitado, são sempre muito cordiais, muito prestativos. E a gente sabe que, se não for pelo bom trabalho deles, realmente dificulta muito a vida do advogado na hora de ingressar na unidade. Então, na verdade, um elogio aos agentes. E de estrutura, assim, realmente Santa Catarina é um exemplo, né? Não tem muito o que criticar. Bárbara, e sobre... A Bárbara ficou feliz com o elogio, né? E é sempre bom, né? Enaltecer o trabalho, né? Mas, Bárbara, a gente sabe que você trabalha numa penitenciária feminina, né? E isso a gente traz e faz os recortes na área feminina. E o que faz o nosso sistema penitenciário no estado de Santa Catarina ser reconhecido, como você mesmo falou, nacionalmente pelo seu trabalho? Nossa, tua pergunta é bem ampla. Dá para falar uma tarde inteira Vamos sobre lá, então. isso, né? Mas eu acho que tudo começa quando tu tem uma secretaria, né? Que antes era a Secretaria de Justiça e Cidadania, agora é a SAP, né? Secretaria de Administração Prisional, que é liderada pelo Leandro, que é um agente penitenciário, né? Aqui não querendo, né, puxar a brasa para o nosso assado, mas já falando muito bem da nossa secretaria, que ela foi se construindo, né, de 2011 para cá, um pouco antes já começou a se solidificar, mas a gente começou a ter corpo, né, e a ser uma categoria fortalecida a partir de então. E hoje, cada vez mais, né, graças a Deus, o governo apoiando o trabalho do sistema, e nós, como agentes penitenciários, a gente conseguindo dar uma melhor condição, né, tanto dentro das unidades quanto a situação do preso que está saindo também, para que ele tenha trabalho lá dentro. O trabalho humanizou muito o sistema penitenciário, né? A questão da escola, da escolarização, a gente percebe que Santa Catarina está muito na frente, não de todos os estados, porque tem outros estados que estão bem também, né? A gente não pode também falar mal do trabalho alheio, porque tem muito trabalho bonito no Brasil inteiro, mas Santa Catarina se destaca, eu acho, muito por essa condição da nossa secretaria ser tocada por agentes penitenciários, de a gente ter fortalecimento referente a isso, de ter trabalho para os internos. Então, baseado nisso e tentando te resumir um pouco do que
trabalhar na secretaria hoje, porque eu já estou há 20 anos no sistema, e sei que antes a gente passava muito trabalho mesmo. Hoje a gente tem dificuldade, sim, né? Como a doutora falou, a gente precisa melhorar algumas coisas. Obviamente ninguém está completamente pronto, né? Mas a nossa secretaria está caminhando muito nesse sentido, e eu acho que estamos hoje muito melhores do que já fomos, né? O sistema penitenciário catarinense, ele caminha para que a gente consiga efetivamente fazer o objetivo final, que é ressocializar as pessoas, né? Claro que a gente não consegue fazer isso da noite para o dia, mas a gente já vem fazendo. Eu acredito que estamos no caminho. Legal. Depois do intervalo nós vamos falar sobre o preconceito, talvez se tem ou se não tem, profissional que trabalha na área do direito, na área criminalística, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Conexão Livre. Ambientes confortáveis com requinte e sofisticação. Mese Home Decor. Com móveis, papel de parede e decorações para a sua casa. E para seu escritório, contamos com a linha de mesas, poltronas e cadeiras. A Mese Home Decor faz consultoria online e também a domicílio. Agende sua visita. Mese Home Decor, no bairro Pinheirinho e São Luís. Fones 98801-9416 e 3413-8974. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre aqui na RTV e hoje nós estamos debatendo sobre a população carcerária e também falando um pouco mais sobre a ressocialização. Doutora Maria Laura, no outro bloco nós estávamos conversando e a gente finalizou ele falando sobre o possível preconceito que tem sobre o profissional do campo jurídico que trabalha com a área criminalística e a gente queria ouvi-la um pouco mais sobre essa situação. Então, é bastante preconceito, não dá nem para dizer que não. O advogado que ele atua na área criminal, ele já vem com aquele preconceito da sociedade de defende bandido, é advogado de porta de cadeia. E não é isso, né? Então a gente vem aos pouquinhos, vem tentando quebrar essa ideia, porque realmente não é isso. O advogado, ele defende direito, defende a justa aplicação da lei. Às vezes diz, mas isso não tá certo, porque o advogado conseguiu isso. Não, o advogado só aplicou a lei. Acho que se alguém da sociedade não concorda com o que está sendo feito, a culpa não é do advogado, a culpa é da legislação. Então que se discuta a legislação e não o trabalho do advogado. Porque o nosso trabalho é simplesmente aplicar a lei, defender os direitos
defender a justa aplicação da lei. Se a lei determina que a pena é num patamar, não tem motivo para fazer uma pena superior, porque realmente tem crimes que por vezes comovem a sociedade, comovem, né, traz bastante repercussão, principalmente emocional, mas isso não é motivo suficiente para passar por cima da lei e agravar às vezes uma pena que não deveria ser agravada. Então o que o profissional defende é a aplicação da lei. E a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, esse preconceito de dizer que o advogado defende bandido, né? Porque não é assim, e realmente isso traz bastante preconceito mesmo na sociedade. Bárbara, e sobre quando a gente fala de uma pessoa encarcerada, logo quem está em casa já deve ter feito essa pergunta, né? Quanto custa um encarcerado hoje para os cofres públicos? Olha, Taylor, eu não tenho base dos dias atuais de quanto está se gastando, porque isso já faz algum tempo que se parou de divulgar na mídia, assim. Então, eu te confesso que não estou acompanhando. Parece que girava em torno de R$3.000. Efetivamente, hoje eu não posso te dar essa resposta com propriedade, né? Mas o que se gasta de políticas públicas nesse sentido é muito importante para a gente poder recuperar essas pessoas. Então, assim, tem muita discussão, né? Como a doutora falou, o preconceito das pessoas, a questão de bandido bom é bandido morto, enfim, tem toda uma discussão da nossa sociedade, mas que foge àquilo que está na lei. Né? A lei ela é bem clara e diz quais são os nortes, por onde a gente tem que caminhar para se respaldar o que está efetivamente, o que a nossa sociedade contratou para que a gente faça. Né? Os advogados fazem a parte deles, nós como agentes penitenciários e também somos servidores públicos, né? Estamos atendendo a demanda do que o Estado nos pede. Né? Então eu acho que o caminhar disso tudo seria para mudanças na lei. Se as pessoas querem alguma mudança, ela é no legislativo. Né? Não cabe a nós mudarmos alguma situação assim. A gente tenta, de acordo com as nossas possibilidades, fazer o possível para que essa pessoa que está recolhida conosco, que está lá dentro da unidade, saia para a sociedade, quando ele retorne melhor do que quando ele entrou. Eu acho que esse é o objetivo tanto do advogado, né, e como o nosso também. A gente quer uma sociedade melhor. A gente quer uma sociedade que esteja trabalhando em prol dela como um todo, para que a gente possa ter melhores condições de vida, né? Eu acho que tanto para eles quanto para a família dos apenados que estão lá conosco, esse é o objetivo de todos nós. Interessante. Sobre a proteção, né, a questão do campo do direito, proteger a pessoa encarcerada ou até mesmo os direitos dela, e também, como a Bárbara acabou de falar, a doutora Maria Laura, sobre a questão do auxílio, né, ser um braço e também um elo de ligação, esse profissional do campo do direito, com a família e também com o que se refere ao campo jurídico aqui fora, né? Isso é um desafio também da profissão? É um desafio. A gente lida muito mais com a família do que às vezes com o próprio detento, né? Eu faço visita regular aos meus clientes, às unidades, mas a família é o principal, sabe? Toda vez vai visitar, principalmente agora que as visitas estão sendo virtuais, né? Não tem aquela presencial. Então, cada vez que eu vou lá conversar com eles, e a família? E a minha mãe? Como é que tá? Como é que não tá? Então, realmente, a gente não só atuação jurídica, mas também, às vezes, dá esse suporte de fazer essa ligação em saber como a família tá, como não tá, dar notícias para a família, porque às vezes eles dizem, doutora, eu acho que ele não tá me falando a verdade porque ele não quer me contar, mas pergunta se ele tá bem, se ele precisa de alguma coisa, sabe? Então, esse vínculo familiar é bem importante e, por vezes, o profissional tem que fazer esse meio de campo. Isso a gente não quer nem falar do que se refere à questão psicológica também do profissional, né? Saber dividir o profissional do familiar, porque, querendo ou não, às vezes pode acontecer de se familiarizar, né? Com a causa, com a família, e isso, saber dividir também é um grande desafio, né? Todos os passos que a gente dá tem que ser sempre baseado na ética e no profissionalismo, né? Nunca pode deixar de lado
dar esse apoio, com certeza, porque a gente sabe, principalmente pelo caráter ressocializador da pena, ter esse vínculo com a família é muito importante, né? Mas a gente tem que estar sempre pautado na ética e no profissionalismo, justamente para não misturar nenhuma situação, deixar bem claro, né, qual que é o nosso papel, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Até onde dá para ajudar. Até onde dá para ajudar. Bárbara, e a gente sabe que, como você falou, você tem mais de 20 anos na carreira, né? E você já deve ter acompanhado diversos casos, diversas histórias interrompidas ou uma continuidade, e você deve ter também relatos de ressocialização, né? Como isso vem e como a sociedade vê hoje quando a gente fala da palavra ressocialização? Olha, eu vou te dizer a minha experiência, né? Como a sociedade vê, eu ainda acho que existe um certo preconceito quando se fala essa palavra. Mas a minha opinião, de alguém que está há 20 anos dentro do sistema, eu já vi casos de ressocialização, graças a Deus, né? Que a gente acaba... isso ajuda muito, né? A que tu continues trabalhando, porque a gente tem aquela ideia de que não vai mudar, tudo vai se manter como é, a pessoa não muda, o ser humano não muda, aquele estigma de que nasceu daquele jeito, vai acabar continuando daquele jeito. E não, a gente vê bastante gente mudando sua história lá dentro, né? Mudando lá dentro, e melhor ainda, né? Mais positivo ainda é quando essa pessoa consegue sair e continuar a vida dela lá fora. Então, assim, a gente mora em cidades pequenas, né? Criciúma, né? Aqui próximo, eu sou de Araranguá, então a gente acaba vendo relatos de pessoas próximas, né? Que conseguiram dar continuidade na sua vida, que são hoje pessoas de bem, pessoas de bem, né? Em tese, porque a gente não sabe quem é de bem e quem não é, mas assim, a questão de ter mudado a sua história, né, de estar fazendo diferente hoje e de a gente poder ter participado disso, né, de a pessoa te encontrar e dizer, olha, minha vida está diferente, eu estou conseguindo trabalhar, eu estou conseguindo, comecei uma família nova ou dei continuidade na que estava comigo, esposa, filhos, enfim. Então a gente vê bastante relatos assim, a gente não pode relatar a vida de ninguém, mas eu acho que de um modo geral a gente consegue sim colher bons frutos. Quando a gente fala de ressocialização, é quando se tem o pós, terminou a sua pena, ela já consegue a inserção no mercado de trabalho, ou quando já está na sociedade, ela depois adquire um emprego, vai, enfim, o que estudou, o que planejou dentro do sistema penitenciário, ali pode ser chamada também ressocialização? É que assim, a busca da ressocialização, na minha visão, já começa dentro da unidade, né? O estudo que a gente dá, o curso profissionalizante, daí tem as oportunidades de trabalho na penitenciária feminina, nós temos 2 empresas que trabalham conosco, então ali dentro tu já disponibiliza isso para aquela pessoa. Quando ela sai, algumas dão continuidade, né? Que daí conseguiu efetivamente voltar ao convívio social de uma forma tranquila e se adequando à realidade do meio que ela vive, né? Nós temos algumas unidades e empresas que dão oportunidade, trabalham dentro da empresa e quando essa pessoa sai, eles já dão essa oportunidade lá fora. Tem alguns casos que não, que daí com o curso que elas fizeram profissionalizante lá dentro, ou no masculino também, né? Eles acabam conseguindo um outro emprego fora da unidade, né, depois de progressão para o aberto ou um livramento condicional e dar continuidade na história deles lá fora. Essas parcerias já começam dentro da unidade, então? Em alguns casos, sim. Não são todas as empresas que dão essa possibilidade, mas algumas empregam e a gente já tem bastante casos dessa forma de ser dado esse emprego depois que eles saem da unidade. Vou pedir licença para as meninas, eu vou prestigiar os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Conexão Lei. Ambientes confortáveis com requinte e sofisticação. Mese Home Decor. Com móveis, papel de parede e decorações para a sua casa. E para seu escritório, contamos com a linha de mesas, poltronas e cadeiras. A Mese Home Decor faz consultoria online e também a domicílio. Agende sua visita. Mese Home Decor, no bairro Pinheirinho e São Luís. Fones 98801-9416 e 3413-8974.
A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre aqui pela RTV. Eu também quero agradecer a sua companhia para você que acompanha a gente aqui no nosso programa através das plataformas digitais. Basta você usar o @RTV Criciúma. A nossa discussão de hoje é sobre o sistema carcerário aqui no sul de Santa Catarina e também a questão da ressocialização. Sobre isso, doutora Maria Laura, qual é a visão que o campo jurídico tem para repassar para os nossos telespectadores? Sim, então, Taylor, a ressocialização, como a Bárbara falou, começa lá dentro, né? Desde o momento que a pena já tem um caráter ressocializador, né? Então, desde o momento que vai para o semiaberto, que começa a ser inserido gradativamente na sociedade, já vem esse caráter, já vem essa tentativa de ressocializar. E os advogados, os profissionais, enfim, a gente tenta dar o apoio para que realmente retorne. Por vezes, fazer o pedido de semiaberto porque conseguiu um trabalho, porque tem muitas empresas que oferecem trabalho justamente para quem tá preso, abre vaga justamente para quem está preso. Então, o trabalho do advogado de às vezes ir lá, verificar se realmente tem a vaga, conseguir uma carta de emprego para que esse detento saia e comece a trabalhar. É um trabalho que o advogado profissional, seja defensor, dativo, vai fazendo para auxiliar também o sistema. Não ficar só nas costas do sistema de fazer esse trabalho de colocar eles para trabalhar, dar um estudo, fazer cursos profissionalizantes, que tem bastante curso profissionalizante, não ficar só na mão deles, né? Então, o advogado também trabalha nesse sentido, de buscar o emprego nessas empresas que oferecem trabalho, ou apresentar a carta de emprego para os juízes, pedir o benefício da progressão de regime para que possa trabalhar, quando atingidos os requisitos, é claro, né? Então, isso também é bem importante, porque, é claro, a gente quer que eles saiam de lá e não voltem, né? Que eles saiam de lá e realmente a sociedade dê uma oportunidade, porque não é só a vontade deles. Por vezes, tem muitos empregos que pedem uma ficha criminal para analisar antes de contratar, e às vezes tem alguma coisa lá e aí a pessoa não tem a oportunidade porque em algum momento da sua vida já cometeu algum erro. Então, esse trabalho de ressocializar realmente é mais do que só
a teoria, mais do que só conseguir um emprego, é realmente também uma quebra de preconceito. Interessante. Bárbara, e a gente sabe que quando se fala de ressocialização, também tem a questão das parcerias público-privado e alguns apenados, né, trabalham dentro da penitenciária para reduzir a sua pena e cada vez mais ter a sua liberdade, né? Sobre quando a gente fala de essa parceria, isso é importante para as pessoas que estão lá dentro? Acredito que bastante, né? A gente trabalha lá com eles, então quando não tem atividades ocupacionais, quando eles não têm muita atividade para fazer, o ócio acaba fazendo com que problemas comecem a acontecer dentro da unidade, né? E tem mais a condição de eles poderem aprender uma profissão, terem alguma forma de, quando saírem, terem onde trabalhar. Porque muitas, né, falando das femininas, não trabalhavam, né, eram donas de casa, ou não tinham nenhuma profissão legalizada, ou não tinham feito nenhum curso profissionalizante anteriormente. Então, quando a gente disponibiliza isso dentro da unidade, acaba dando para elas uma nova perspectiva de vida, né? Elas conseguem olhar para o futuro delas e ver que não vai ser só aquele caminho que elas viam anteriormente. Né? Às vezes o tráfico de drogas, às vezes o envolvimento com a própria droga, né? O uso de drogas. Então elas começam a ver uma luz no fim do túnel. E o sistema penitenciário, ele também é para isso. Né? Ele é para encarcerar, sim, né? Tem que pagar por uma pena que foi, né, estipulada pelo judiciário, mas ele vai voltar para a sociedade, e daí a questão de ele ter oportunidades lá dentro para ter uma outra visão de mundo, para aprender que quando ele aprender e entender, né, que quando ele sair ele pode seguir um outro caminho. Eu acho que isso é muito bom para todas e para os masculinos também. E essa parceria, além da redução, eles recebem algum apoio, um aparato financeiro, ou é só para a redução mesmo da pena e o dinheiro vai para os cofres públicos? Como é que funciona a parceria público-privada? A parceria, ela existe um convênio, né, onde 75% vai para o interno e 25% retorna para os cofres públicos para auxiliar nos gastos que envolvem o próprio reeducando, né? Então, esse 75% fica numa conta onde a família pode ter acesso a essa conta, né, para compras e gastos que vão ter fora do sistema. Doutora Maria Laura, e para as pessoas, né, que querem, que estão apenados e tem essa questão de querer, qual é o procedimento para fazer esse trabalho, né, trocar trabalho por redução da pena? Como é que funciona isso no mundo do jurídico? Então, em geral, as unidades prisionais já encaminham o que a gente chama de grade de remissão. Eles vão indicar quantos dias aquele detento trabalhou e quantos dias dá para descontar da pena. A cada 3 dias trabalhados é descontado 1 dia de pena. Então, em geral, as unidades se enviam, mas às vezes, porventura, se acabou esquecendo de enviar, geralmente eles têm, os detentos, eles têm bastante controle do que eles fazem, e eles mesmos avisam o advogado: olha, tem uma remissão para entrar. E a gente conversa geralmente ali na própria unidade, e eles apresentam no processo, e aí o advogado, o Ministério Público já se manifestam para pedir a remissão desses dias, e o juiz homologa. Interessante. Bárbara, e a gente sabe que não é segredo para ninguém, a gente está vivenciando uma pandemia, né, que se refere às 4 paredes de um presídio, de uma penitenciária, também não é diferente, as precauções também devem ser tomadas, né. No final do ano passado teve bastante repercussão em algumas unidades prisionais do estado sobre superlotação. Essa é um reflexo preocupante também para esse momento de pandemia, Bárbara? Olha, Taylor, eu posso falar muito sobre a penitenciária, certo, né? A nível de estado fica complicado de te dar um feedback nesse sentido. Mas os cuidados estão sendo executados em todas as unidades, né? Não é diferente na penitenciária feminina, a gente toma todas as precauções possíveis, né? Desde os materiais de EPIs que estão sendo disponibilizados pela Secretaria, até os cuidados com o pessoal do setor de saúde, todos os ingressos dentro da unidade penitenciária, a utilização de máscaras. Então, assim, tudo que é feito na penitenciária feminina é feito no restante do estado. Então, todas as possibilidades estão sendo usadas para a gente conter, né, como em qualquer outro ambiente hoje, a questão do vírus.
Interessante. Doutora Maria Laura, o que a população mais vem chamando a atenção e talvez tema de discussões, né, quando se tem as datas comemorativas, que as chamadas saídas, né, que os apenados têm, isso, querendo ou não, tem bastante repercussão social. Mas isso não deixa de ser um direito do apenado, né? Como é que o advogado, as pessoas que estão, né, vivenciando isso, se comportam e também como que o profissional do mundo do direito vê essas saídas provisórias? Então, essas saídas é um direito, né? Realmente não tem o que discutir, porque é um direito do apenado. Eles têm direito a 5 saídas por ano, de 7 dias cada uma. Até agora, em período de pandemia, quem acabou saindo antes de ter todas essas medidas acabou ficando um tempo a mais na rua, até para evitar entrar e ter contágio, alguma coisa assim, porque a gente não sabia qual que seria a extensão, né? Mas, em regra, são 5 saídas por ano, de 7 dias cada uma. Gera bastante repercussão, porque geralmente são em datas comemorativas, né? Entre cada saída tem um tempo, entre elas, não dá para tirar uma seguida da outra. E é muito mais fácil tu fazer uma política de segurança numa época específica, né? Por exemplo, o Dia das Mães, que sai várias pessoas, é muito mais fácil fazer uma política de segurança numa data específica do que tu trabalhar com várias datas com segurança. Então, por isso que justamente já a maioria coincide tudo na mesma data. Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, porque realmente a segurança ela já está reforçada por ser uma data comemorativa e acaba coincidindo as saídas temporárias nesse período, né? Mas não tem o que o profissional do direito ver, além de ser um direito do apenado, até porque faz parte da ressocialização, né? O preso, para ele ter o direito à saída, ele tem que cumprir alguns requisitos objetivos, mas mais do que isso, ele tem que ter um bom comportamento, ele tem que ser um preso que não está lá só cumprindo a pena. Ele tem que realmente ter um bom comportamento, ser colaborativo dentro das unidades. Ele tem que ser colaborativo para poder desfrutar dessas saídas, né? E faz parte da ressocialização. Não adianta a gente querer encarcerar eles até o final da pena e depois largar no mundo. Não, é um trabalho gradativo. Então, o preso em regime fechado, ele não vai sair. Mas a partir do momento que ele está no semiaberto, ele já sai durante o dia para trabalhar ou estudar e volta à noite para a unidade. Então, por isso ele desfruta 5 vezes no ano dessa oportunidade de sair por 7 dias e depois no compromisso de retornar à unidade. Não é assim, qualquer pessoa vai sair, né? Não, foi bem esclarecedor. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Conexão Livre. Ambientes confortáveis com requinte e sofisticação. Mese Home Decor. Com móveis, papel de parede e decorações para a sua casa. E para seu escritório, contamos com a linha de mesas, poltronas e cadeiras. A Mese Home Decor faz consultoria online e também a domicílio. Agende sua visita. Mese Home Decor, no bairro Pinheirinho e São Luís. Fones 98801-9416 e 3413-8974. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se.
Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre. Hoje nós estamos debatendo, como você já está acompanhando, agradeço a companhia, sobre o sistema carcerário aqui no sul de Santa Catarina e também a ressocialização. Bárbara, a gente sabe que quando a gente fala de ressocialização, vem aqueles casos polêmicos e emblemáticos que a gente vê, né, no cenário nacional. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno, que não consegue jogar em time nenhum por conta, né, ou o time que contrata ele perde o patrocinador. E isso acontece mesmo no dia a dia. A gente também teve casos de contratação no sistema público aqui no município de Criciúma, que foi muito rechaçado pela sociedade, do prefeito contratar um ex-detento para se assessorar. Esse preconceito é presente na nossa sociedade? Olha, Taylor, eu acredito que como tu está citando alguns casos, né, isso aconteça também com os que vão atrás de um emprego que não seja tão, né, midiático, que não dê tanto ênfase, mas essa dificuldade é bem inerente à vida de quem sai do cárcere, né? E é um preconceito da nossa sociedade e são membros da nossa sociedade. Eu sei que é um complicador se discutir isso e daí polemizam bastante, enfim. Só que algumas coisas, se a gente não quer que elas aconteçam, a gente precisa mudar ela da forma que elas têm que ser mudadas, né? Que é através da lei, né? Tem algumas coisas que a lei nos disponibiliza isso e diz que essas pessoas têm direito a esse retorno, né? Então, assim, ao invés de polemizar aquilo que está sendo feito por quem pode fazer isso, porque o prefeito teria todo o direito de, enfim, de acabar contratando, né? É quem ele acha que é de acordo com a convivência dele, enfim, deve ser um cargo comissionado, e daí polemizam toda essa situação. Quem tem que analisar isso é quem está efetivamente contratando, se aquela pessoa, ela corresponde a tudo que tu precisa naquele cargo, a parte técnica, a parte, né, ela está disposta a mudar a sua história, ela está disposta a mudar a sua vida. Eu acho que precisa se dar essa possibilidade, né? Tem que se dar essa segunda chance para essas pessoas, porque elas fazem parte da nossa sociedade. Então, assim, acredito que aconteça, como tu me perguntou, no nível, né, menor, nas pessoas que estão em busca de um retorno ao convívio social, e que a gente precisa fazer uma leitura como sociedade do que a gente quer, né? Porque o que hoje a lei determina é isso. Se a gente quer alguma coisa diferente, a gente precisa de ir em busca de mudança, então, né? Mas eu sou bem a favor de que essas pessoas tenham essa segunda chance, né? E que possam voltar ao convívio social de uma forma mais tranquila possível, né? Sendo dado possibilidade de trabalho tanto quanto é dado para qualquer outra pessoa que esteja precisando de emprego. Acho que responder. Doutora Maria Laura, a gente está falando das pessoas que estão lá no presídio, né? Mas existem outros sistemas, né? As pessoas podem estar na provisória, outros aparatos jurídicos que não necessariamente encarcera essa pessoa, mas não deixa de ser um detento mesmo em regime semiaberto, né? Sim. Tem outras medidas de cumprimento de pena que não seja o encarceramento, né? Como
o regime semiaberto, ele até acaba retornando para a unidade no final do dia. Nós temos o regime aberto, que ele fica, não volta para a unidade, prisão domiciliar e algumas outras medidas que substituem a pena privativa de liberdade, que seriam as restritivas de direito, como, por exemplo, durante o horário noturno estar em casa, não frequentar bares, baladas, coisas assim. Tem algumas medidas nesse sentido que substituem a privativa de liberdade, mas elas são aplicadas só em alguns casos. Depende da pena, depende do crime, né? Não é para todo mundo. Bárbara, e a gente, quando a gente fala desse sistema aberto, né? A gente também, quando se fala da questão dessa pandemia que estamos vivenciando, existe o outro lado, né? Existe um encarcerado, as mulheres, que é o seu caso, né? Que estão lá na penitenciária feminina, e também tem os seus familiares, né? Como está sendo nesse momento que nós estamos vivenciando esse contato? Então, a doutora havia falado antes da questão das visitas serem virtuais, né? Hoje elas estão acontecendo dessa forma, né? Antigamente era presencial, né? Eu falo antigamente, mas não faz tanto tempo assim. É que a gente está vivendo isso desde março, então para a gente virou uma realidade, né? Então a gente faz as visitas de forma... são por interna, né? A gente tenta manter esse contato delas com a família dessa forma, e também tem as cartas que vêm via e-mail, né? Onde o serviço social acaba passando para a interna, ela faz a leitura, responde e a gente encaminha de volta para a família. Então, a gente está tentando manter esse contato dessa forma, né? Os advogados também estão contribuindo, os que podem ir até a unidade acabam fazendo o deslocamento e vendo como está a pessoa, enfim, a gente é bem aberto a esse tipo de trabalho, e assim que a gente está tentando manter esse período aí de pandemia e um período assim bem assustador para todos, né? Elas também acabam ficando meio sem saber como, né? Como vai acabar tudo isso, né? Essa angústia, eu acho que faz com que todos nós, né? Acho que às vezes conversando com elas a gente coloca que a angústia não é só delas, né? Para que a gente tenha como passar por esse período de uma forma mais tranquila. E sobre a visita dos profissionais, como está acontecendo, doutora Maria Laura? Então, não teve tanta alteração, né? Mas agora é máscara, luva, álcool gel direto. E a questão dos parlatórios, agora entra só um advogado por vez, né? Antes, unidades que tem mais de um parlatório ia ocupando os parlatórios, todo mundo, né? Mas agora não, agora é mais controlado, entra um advogado por vez, não dá para chamar todos os clientes que vai atender todos de uma vez, não. Chamamos da mesma cela, até para evitar que um tenha contato com um detento de cela diferente, porque às vezes, por exemplo, na penitenciária feminina não teve casos, né? Mas ali no Santa Augusta teve, então é meio arriscado a gente colocar um preso de uma cela em contato com outro, porque a gente não sabe quem tá e quem não tá. Então tá tendo um controle maior, mas em geral os atendimentos estão seguindo normalmente. Interessante. Bárbara, aí quando a gente fala de implantação de sistema, ressocialização, o que poderia se tornar uma melhoria dentro das penitenciárias para tornar o regime um pouco e ainda mais eficiente no nosso estado de Santa Catarina? Olha, Taylor, a gente está fazendo o possível, né? Eu acho que o que falta ainda se fazer, e daí não vou falar que é dentro do sistema, mas eu acho que é essa assistência fora, né? Assistência ao egresso, né? Que o Estado já está começando a fazer, né? Que eu acho que é o que a gente ainda não consegue abranger o sistema penitenciário como um todo. O feminino já tem alguns trabalhos nesse sentido, a gente já tem alguns acompanhamentos de projetos no nosso estado de acompanhamento do egresso, mas no masculino ainda não se tem. Então, assim,
Eu acho que falta nesse sentido, mas dentro do sistema a gente já tem bastante política. Basta que a gente consiga agora, passando essa questão da pandemia, que a gente consiga efetivamente colocá-los em prática novamente, porque tem algumas coisas que acabaram, né, ficando para depois, em razão de não se poder movimentar muito dentro da unidade, então algumas coisas estão meio paradas, mas retornando ao normal, assim, de a gente poder voltar a tudo que a gente já fazia, que são os cursos profissionalizantes, o estudo, o trabalho. O estudo provavelmente vai retornar agora em breve. Existe ensino superior dentro da prisão também? A gente faz, ali na penitenciária a gente não tem ainda, mas tem algumas unidades que conseguem fazer com o ensino superior. Às vezes é à distância e às vezes também presencial, caso o interno esteja em regime semiaberto. Interessante. Estamos chegando ao final do nosso programa Conexão Livre, mas eu não posso deixar de agradecer, doutora Maria Laura, sobre a sua participação aqui, dividir conhecimento e conteúdo com os nossos telespectadores. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Taylor. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Então, é muito importante esse espaço de fala que você nos oportunizou hoje para estar conversando. Muito obrigada. A gente que agradece. Bárbara, da mesma forma, a gente quer agradecer a sua participação, também de externar um pouco, né, como funciona esse mundo, né, da penitenciária lá nos bastidores, no dia a dia, né, da penitenciária. Obrigado pela sua participação. Taylor, muito obrigada. Obrigada pela conversa, doutora. É sempre muito enriquecedor poder participar de um debate, né? O que eu gostaria de agradecer ao convite de vocês e a questão também das pessoas que trabalham com a gente lá, que está todo mundo agora vivendo uma pandemia, né, como a gente tinha conversado, e é bem difícil dentro do cárcere tu conseguir fazer com que todo mundo fique tranquilo, com que todo mundo faça o seu trabalho, com que as internas fiquem também cumprindo a sua pena da melhor forma possível. Então, queria agradecer bastante a minha equipe, que trabalham todos lá comigo, e se não fosse eles eu não conseguiria estar aqui hoje falando com tranquilidade, como a doutora falou, né, que a gente está numa unidade onde a gente, graças a Deus, ainda não tem casos, e se Deus quiser não teremos, né. A gente faz um trabalho junto com o setor de saúde lá para que nada de mal nos aconteça lá dentro. Então, assim, gostaria de agradecer bastante e dizer que a gente vai estar sempre disponível para quando vocês quiserem expor alguma situação e conversar e mostrar para a sociedade como está sendo feito o nosso trabalho. A gente também está à disposição enquanto emissora. Eu quero agradecer você também que ficou na companhia, e do outro lado, nós voltamos em breve com um novo debate sobre temas temáticos do nosso cotidiano. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Ambientes confortáveis com requinte e sofisticação. Mese Home Decor. Com móveis, papel de parede e decorações para a sua casa. E para seu escritório, contamos com a linha de mesas, poltronas e cadeiras. A Mese Home Decor faz consultoria online e também a domicílio. Agende sua visita. Mese Home Decor, no bairro Pinheirinho e São Luís. Fones 98801-9416 e 3413-8974. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se.
Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 991543737.